imagina se o Danilo não apela e vai preso. Agora, na questão Você imagina essa situação, Na Edgar? questão da politização, vai para cima da Maria do Rosário. Ok, beleza, acho que até é um argumento. Mas a crítica aí teria que ser em cima da justiça. Então, da justiça que decidiu... Sim. Da juíza. Da juíza, né, e representante da justiça que decidiu pela prisão. Você intuiu muito bem, Edgar, essa sentença ela vai ser reformada. É possível até que se entre com representação contra essa juíza, porque vai na contramão de toda uma jurisprudência, né? A gente sempre falou aqui que o nosso Código de Processo Penal, o nosso processo penal em si, ele tem horror ao cárcere, né? Para a cadeia só vai a seleção brasileira do crime. As penas brandas de restrição de liberdade, elas são convertidas até pelo texto legal em restritivas de direito. Então você tem o serviço comunitário, multa, esse tipo de coisa. Então, assim, tem considerações bem óbvias de natureza jurídica para fazer, inclusive de natureza política, né? Especialmente por causa da figura caricata da Maria do Rosário, aí na sua eterna cruzada a favor de bandidos, né? Isso vai desde um corrupto lavador de dinheiro como Lula até um estuprador assassino como o caso do Champinha. Mas eu acho que a gente pode enriquecer o debate com uma reflexão sobre liberdade de expressão como direito natural, né, e proteção contra a tirania do Estado. Ontem, eu afirmei aqui mesmo, nesse programa, que é próprio da arte estar na vanguarda social em termos de usos e costumes, né. Eu consegui me manter coerente aí nas últimas 24 horas. Atualmente, o Danilo Gentili é, sem dúvida, o maior ativista pela liberdade de expressão no Brasil. Ele é um verdadeiro ponta de lança no combate à cultura do politicamente correto. Para o nosso direito garantista, a liberdade de expressão, ela não se confunde com liberdade de ofender, mas se a gente revisitar a origem anglo-saxã de proteção legal à liberdade de expressão, portanto a gente está falando aqui de tradição inglesa e especialmente americana, o que a gente verifica? Que a liberdade de expressão por lá, que se chama de freedom of speech, ela permite a exposição de ideias que ofendam outras pessoas, exceto mediante emprego de força, fraude ou difamação, que é diferente de injúria e ofensa pessoal. Só que o que acontece lá? Ao governo e os agentes políticos do governo não é dada a prerrogativa de censura e de punição de opinião, como foi o caso aqui. Por que isso? Porque o Estado é monopolista por natureza, ele não tem competição nas suas atribuições. Aqui os exemplos mais óbvios, monopólio da força, monopólio de tributação. Portanto, a liberdade de expressão ela é uma proteção que o cidadão tem para que ele não seja silenciado por esse leviatã robesiano opressor que é o governo, né? Então, aqui é uma garantia da sociedade para divergência de opinião. Em oposição à tutela pública da liberdade de expressão, isso no âmbito privado, para o direito anglo-saxão, as organizações, essas sim, elas podem restringir esse direito, é o que se chama de speech codes, né? Então seria código de conduta, de fala, de linguagem. Então assim, olha, nessa empresa a gente se manifesta dentro dessas balizas de tal e tal forma com essa linguagem. Por quê? Porque você pode escolher trabalhar ou consumir produtos de outras empresas, de outras organizações. Não existe monopólio, isso vale para várias organizações da sociedade civil. Então, assim, voltando para o caso concreto, para a gente analisar de forma racional, a gente tem aqui uma agente do Estado usando a lei para suprimir divergência política, sob pretexto de ter a sua sensibilidade ofendida. E olha a loucura, a essa mesma agente do Estado, a essa mesma parlamentar, é dada como privilégio imunidade parlamentar para que a sua própria liberdade de expressão nunca seja cerceada. E é louco pensar nisso, que até nesse quesito os políticos se colocam acima de nós, né? O direito da gente falar o que a gente pensa. Então a reflexão filosófica que fica é o seguinte: qual o modelo de liberdade de expressão que nós deveríamos buscar enquanto sociedade? Seria uma interpretação restritiva desse direito, como é a atual legislação brasileira, ou uma interpretação ampla, como é a tradição inglesa e americana? E eu queria fechar com a provocação do Jordan Peterson, que é psicólogo canadense, então, portanto, é dessa tradição aí anglo-saxã. Ele diz o seguinte: para poder pensar, você precisa arriscar ser ofensivo. Então, a hashtag Gentili Livre. Deixa eu só, para ficar claro também para o ouvinte, quando você se refere ao termo tirania do Estado, você está, no caso, endereçando isso ao judiciário, a questão do judiciário no papel da juíza ali, que desferiu a pena ali, ou no caso da agente pública, do agente público na figura da Maria do Rosário? O poder ele sempre tende não só a querer se perpetuar, como querer aumentar. Então, a tirania, ela é, vamos dizer assim, praticamente decorrente de uma situação
em que você tem fortes e fracos. A tendência natural do ser humano é sempre ambicionar mais, é sempre querer mais. Então eu falo num sentido filosófico e cabe ao sistema, né, e à organização constitucional e à organização do Estado a gente frear esses impulsos naturais humanos. Uhum. Mais algo? Vamos lá? Eu queria falar algo rapidinho aqui. Claro, óbvio que a sentença é pesada. É de se surpreender que a sentença é pesada. Eu concordo com o Vini e o Eds no sentido de que a gente não tem que colocar isso na conta da Maria do Rosário. E se entender por que a sentença veio tão pesada com a justiça. Porque a Maria do Rosário fez o que qualquer outro cidadão teria o direito de fazer, que é procurar os seus direitos quando se sentir ofendido. Mas para o Gentili e pelo argumento do Caio, não, porque ela é uma figura que está ali respaldada com a força do Estado, né? Mas ela não pode ser ofendida da mesma maneira porque ela tem cargo público? Eu penso que sim. Também como acho. Cidadã também, eu penso que sim. Mas só para deixar claro que eu entendi o pensamento do Caio. Só que eu acho que a gente também não pode deixar determinadas coisas que ofendam a gente passar batidas. Tem o caso do... Aliás, eu separei aqui alguns tweets do Danilo Gentili. E eu acho mesmo que existe uma grande diferença entre liberdade de expressão e liberdade de agressão. As pessoas costumam usar da palavra hipersensibilidade, mas, de fato, alguns temas são muito sensíveis para algumas pessoas. Por exemplo, entendo os velhos de Higienópolis temerem o metrô. A última vez que chegaram perto de um vagão, foram parar em Auschwitz. O Danilo Gentili, na época que tweetou isso, obviamente uma piada com o nazismo, foi se encontrar com membros da congregação israelita de São Paulo para poder desfazer esse mal-entendido. O cara esperou uma gostosa ficar bêbada para transar com ela. Todos sabemos o nome que se dá para um cara desses. Gênio. Para mim, é estuprador. Algumas mulheres não devem ter ficado felizes com isso. Hoje, Renato Russo completaria 52 anos, se usasse camisinha. Para quem é portador do vírus HIV e hoje em dia vive em tratamento e não passa para a epidemia como ela era nos anos 80, começo dos anos 90, que ela era sentença de morte, isso é extremamente ofensivo. Esses são alguns dos tweets que, assim, podem ser engraçados para boa parte da população que não viveu o nazismo, que nunca foi estuprada, ou que acha que a vítima leva a culpa quando a mulher bebe um pouquinho mais ou usa saia curta. Sim. Sim. Não, eu acho... Para essas pessoas é extremamente ofensivo. Tem um outro caso, Danilo Gentili, que assim, em 2013, no Agora é Tarde, ele ironizou uma mulher chamada Michele, que morava em Quipapá, no interior de Pernambuco, e ela era ama de leite, ela era a maior doadora de leite materno do estado de Pernambuco. Eu sei desse caso. Ele atrelou ela à masturbação, falando de espanhola, que era algo, uma técnica sexual aí, um fetiche. Comparou ela com Kids Bengala para ver quem produziria mais leite, tire você mesmo suas próprias conclusões, e encerrou comparando-a a uma vaca. Essas piadas fizeram com que ela, o marido e os filhos tivessem que se mudar de cidade. Vítima de chacota, de bullying, de perseguição. Que ótimo que a gente tem liberdade de expressão. O que eu quero dizer com isso é, dá para fazer humor sem ofender tanta gente. Dá pra fazer humor sem ser tão extremo. Eu acho ótimo esse contraponto que você traz, Fefito, e eu pergunto pro Caio novamente. Esse histórico, aí podemos considerar de piadas de mau gosto, grosseiras, sem entrar no mérito se você acha o Danilo Gentili medíocre ou o cara gênio. Você acha que esse histórico motivou a juíza na hora de dar a sentença? Não poderia. Não poderia. Essa não é poderia. A questão, né? Acho que ele não está respondendo por nada uma disso, soma né? Isso de não está descrito fatores. Nesse processo específico aqui. E a grande diferença entre todos esses casos que o Danilo que o Fefito trouxe e o caso concreto que a gente está analisando na pauta é que nesse caso a gente está falando de uma crítica a um agente do Estado. Né? Mas, Caio, então essa é a diferença fundamental que embasou toda a minha argumentação com base no modelo de liberdade de expressão que a gente quer, fundado na luta contra a tirania e a opressão estatal. Mas, Caio, no vídeo que a gente viu, ele insinua que ela é puta. Ele cobre de e da palavra deputada por duas vezes. O vídeo mostrou. E o vídeo mostra claramente que insinua que ela é puta. Aliás, desculpa eu ter que falar essa palavra no rádio essa hora da manhã, você tá com crianças na sala, mas claramente a gente vê isso. Enquanto pessoa física, ela tem o direito de se ofender. E eu não tô aqui pra ficar dizendo que o Danilo Gentili tem ou não que fazer. Ele faz o que ele quiser da vida dele. Eu só acho que as pessoas
quando fazem humor e fazem esse tipo de piada, elas têm que tomar o mínimo de cuidado para não ferir sensibilidades ou mesmo reproduzir alguns discursos que são muito agressivos a muitas mulheres, por exemplo. Bom. Agora, a decisão da justiça é da justiça. Eu tenho certeza que ela vai ser derrubada, vai ser revista. Mas ele devia aproveitar essa oportunidade para rever a maneira como o humor dele acaba por ofender algumas pessoas em determinados momentos. Claro que tem piadas dele que são maravilhosas. Quem não lembra do repórter que ele fazia lá no CQC? Que era incrível, o repórter inexperiente. O Danilo Gentili fez coisas muito boas. O The Noite é um programa muito legal. Só que às vezes as piadas dele passam do ponto, de fato. Eu acho que a gente acomodou bem aqui as opiniões de ambos os lados, os fatos e o que pensa cada um aqui.